Namaskar, todo mundo, boa noite. E também as pessoas aí lá no Zoom. Sejam bem-vindos nessa palestra com Dada Ranjitananda. E hoje da noite é um grande prazer de ter Dada aqui conosco, um senhor Acharya Nanda Marga. Então, Dada Ranjitananda é um monge yogi natural do Brasil, se formou em engenharia civil na UFMG e obteve um diploma de MBA na França. No entanto, sua verdadeira paixão é propósito de vida. Estão em transmitir o conhecimento da ciência antiga do Tantra Yoga e meditação. Ele completou sua educação no Centro de Missão Sevadharma, em Varanasi, Índia, e se formou como Acharya significa professor espiritual, em 1984. Dada é também um professor certificado pela Yoga Alliance, é professor de yoga experimental, com experiência de 500 horas nos Estados Unidos. Além disso, ele organizou iniciativas de serviço social na África Oriental e Europa Central, cofundou e atualmente supervisiona uma fundação de caridade na Suécia, uma organização socio-espiritual nos Estados Unidos, e viajou globalmente para ensinar seminários de yoga, meditação e filosofia. Desde 2000, após se mudou para Nova York, ele ensinou meditação para inúmeras pessoas, proferiu palestras e faculdades e conduziu webinar, como fazendo aulas online, em inglês, italiano, português e espanhol. Atualmente, Dada está trabalhando no desenvolvimento da unidade mestra Ananda Viprava, um projeto modelo que abrange um centro de retiros de meditação e yoga situado no Catskill, Nova York. Então, gente, hoje, quando o Dada enviou e-mail para mim naquele dia mesmo, falando, eu vou passar no Brasil, vou passar na dia 5, eu posso, Dada, vem, tá sem problema, vem, fico tão feliz assim. E depois, mantemos contato quase todo dia, naquela semana, que Dada posso falar do mundo, eu não entrei no e-mail muitas vezes assim, não, é como todo dia eu entrei no e-mail porque estou esperando uma mensagem do Dada, todo dia assim, respondendo na hora, todo dia fazendo assim. Então, hoje Dada está aqui para compartilhar com nós a sabedoria dele, de toda essa grande trajetória de 40 anos dentro da missão da Nanda Marga, levando a missão do Krishnanandamurti Baba no todo o planeta. Namaskar, Dada. Seja bem-vindo na nossa casa. Então, aproveite esse momento, Dada. Namaskar. Tenho muito prazer de estar aqui, falando português de novo. Está um pouco enferrujado, mas vamos ver. 40 anos atrás, ano 1904, eu saí de Belo Horizonte, na estação rodoviária, que é aqui pertinho, e com um bilhete de ida para a Índia. Daqui fui para São Paulo para o Paraguai, do Paraguai para a Alemanha, Alemanha para a Índia. Aí fiz o treinamento na Índia. E por que eu decidi de fazer essa viagem? Eu aqui em Belo Horizonte tinha terminado a universidade, que era aqui pertinho também, a escola de engenharia aqui. Ali mesmo, com outro colega, que até veio hoje me visitar, a gente começou uma companhia de computadores. E estava indo bem, era um período que computação estava iniciando, mas eu pensei que, como eu estava meditando, estava tendo muitos benefícios da minha prática, eu comecei a pensar que é mais útil para mim ir ensinar meditação
do que ficar ensinando computação. Melhor trabalhar com seres humanos que trabalhar com máquinas. Então, decidi de ir para a Índia e fazer o treinamento para monge da Ananda Marga. Depois, comecei a trabalhar, e a ideia é a gente trabalha com seres humanos. Então, seres humanos no planeta Terra. E qual que é a ideia? Por que a gente tem que dedicar a esse trabalho? Nesse planeta, pensando, se a gente for pensar nesse universo, não que é assim tão vasto, e pensar que tem tantas galáxias, e no meio de todas essas galáxias tem a nossa, tantos planetas na nossa galáxia, no meio de todos esses planetas, nosso planeta, no nosso planeta, tantos seres, entre todos esses, ser humano. Só para ter uma perspectiva universal da nossa presença. Então, aqui nesse planeta, nós somos os seres mais desenvolvidos. Ao menos teoricamente, devemos ser os seres mais desenvolvidos. Como seres mais desenvolvidos, a gente tem que aperfeiçoar a nós mesmos e também temos que cuidar dos outros seres. Então, essa seria a ideia. Como aperfeiçoar-nos e como cuidar também dos outros seres. Essa apresentação, no início eu tinha chamado de do caos à calma. Então, o caos, de onde vem? Vem de tanta confusão na nossa mente, tantos pensamentos, tantas situações que a gente está enfrentando na nossa vida, tantos sentimentos, instintos, essa mistura que está passando na nossa mente. Mas tem um jeito, ou tem métodos, ou tem práticas para que a gente possa ter um controle e utilizar a nossa mente para o nosso desenvolvimento e não ficar lutando com ela. Vou apresentar uma analogia que é muito usada na espiritualidade, uma carruagem. A carruagem tem os cavalos, tem o cocheiro está controlando os cavalos com as rédeas, tem o passageiro. Essas partes representam. Os cavalos representam os nossos sentidos e os nossos órgãos motores, que têm que ser controlados pela nossa mente, que são as rédeas. Mas quem está no controle das rédeas é o cocheiro. E o passageiro é a alma. E vai onde a carruagem for. Eu vou fazer referência a essa analogia no momento em que a gente se move. O caos acontece quando os cavalos é que estão controlando. É que são os nossos sentidos. A gente vê uma coisa, eu quero isso. A gente quer tocar alguma coisa. A gente quer sentir o gosto de alguma coisa. E, em vez de pensar, isso seria bom para mim ou não? Em vez de pensar isso, a gente vai diretamente. Os animais seguem esses instintos, mas nós, seres humanos, temos que usar um pouco a nossa consciência, que seria o cocheiro, que está para decidir, será que isso é bom para mim ou será que não é? Esse caos normalmente acontece na superfície da mente, como um oceano tem uma tempestade, está na superfície. Se a gente for mais profundamente na nossa mente, podemos encontrar calma. E essa tempestade externa vem muito dos estímulos
que a gente está recebendo. E muita gente vive recebendo estímulos externos, pensando um pouco sobre eles e, de novo, agindo externamente. Seria um ciclo fechado. Entra o estímulo, pensa, reage. Uma vida muito superficial, tipo, na TV mostrou que a moda agora é usar laranja, não, cor de laranja. Aí todo mundo compra laranja. Aí, depois de uma semana, não, agora a moda é o branco. Aí todo mundo, laranja no armário, tem que sair para comprar branco. Então, é uma vida muito superficial. Esse é um exemplo simples, mas se a gente for ver, muita da nossa energia vai na direção de conseguir coisas que dizem que é muito importante para nós, que não podemos viver sem. E nós gastamos 8 horas de trabalho, fazemos extraordinário para ter extra, para poder ter o que dizem que é muito importante, que vai dar felicidade, que nos vai transformar em pessoas realizadas. Então, no yoga, a gente, para entender o ser humano, a gente olhou muito a mente do ser humano e classificamos a mente em camadas, para entender melhor, e cada camada tendo certas características ou certas qualidades. Então, eu já falei da camada mais externa, que é o consciente. No consciente, é assim, eu vejo, aí tem um desejo, e depois vou para satisfazer o meu desejo. Esse é o trabalho do consciente. Então, o consciente cuida dos órgãos motores, dos órgãos do sentido, é a camada que é mais externa, que é ligada ao corpo. Então, essa camada é fácil da gente entender. Depois, tem o subconsciente. O que é o subconsciente? Subconsciente é o intelecto, a memória, o pensamento profundo. Por exemplo, eu tenho que pensar uma coisa, vou no subconsciente. E a gente pode ver os dois agindo, o consciente e o subconsciente, com um exemplo. Pensa se eu estou aqui, assim, pensando e olhando, pensando profundamente, aí vocês me chamam, Dada, aí eu estou lá, não estou ouvindo, mas o som está chegando no meu ouvido. Mas eu não estou escutando. Por quê? Porque naquele momento eu não estou dando atenção ao consciente, é como se eu estou dando atenção só ao subconsciente. Então, o som chega, vibra tudo, os órgãos estão funcionando e tudo, mas a minha mente não está reagindo. Até que é como se eu voltei para o consciente. Então, o consciente e o subconsciente, a gente está sempre usando. E a maioria das pessoas usa consciente, subconsciente. Pensamento, eu devo fazer isso ou não? Se eu fizer, acontece isso. Se eu não fizer, pode acontecer isso. Essa parte analítica é no subconsciente. Sonhos, muitos sonhos são do subconsciente. Tem sonhos especiais que são mais profundos, mas a maioria é o subconsciente trabalhando. Então, a ideia aqui é como passar para uns níveis, umas camadas mais profundas. E também a pergunta, existem camadas mais profundas? O que vocês acham? Deve ter, não? Deve ter alguma coisa. Então, a gente pode olhar as pessoas, personagens que viveram no mundo que a gente tem história, e a gente vê que existem, por exemplo, gênios, pessoas que têm uma capacidade grande. Existem artistas, músicos. A gente vê, essa pessoa tem um talento
Então, essa capacidade de criatividade, de geniosidade, vem de onde? Da mente. Só que é de uma camada um pouco mais profunda. Se a gente consegue penetrar na camada mais profunda, a gente pode desenvolver essas capacidades. Imagina o oceano. Está muito agitado. E a água não está clara. Quando você olha, você só vê a superfície. E nem pensa que tem nada lá dentro, que é só aquilo. Mas se a água está parada e cristalina, vai ver que tem coral, tem os peixes coloridos, uma outra vida lá. E o mesmo acontece com a nossa mente. Se a gente consegue acalmar o subconsciente, a gente vai ver que, tem muito mais do que eu pensei. O problema é que todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem o subconsciente tão agitado que eles pensam que não existe nada mais. Então, a terceira camada da mente, que a gente chama de supramental, com a ideia que o subconsciente é esse mental que a gente está todo o tempo pensando, e o supramental é um pouco mais além, um pouco mais profunda. Sim. Não aparece, não. Então, nessa camada supramental, tem o que a gente chama no yoga de intuição, que é um pouco diferente de como as pessoas usam essa palavra intuição. Eu vou dar um exemplo para tentar explicar. Vamos lembrar de uma pessoa, Newton. Newton descobriu a lei da gravidade, não? Como que ele descobriu? Ele estava ali deitado, caiu a maçã da árvore, aí, pum, tlim, veio a ideia da lei da gravidade. Não é que ele estava ali pensando, analisando tudo que estava acontecendo, aí no fim, como conclusão, foi como uma coisa assim instantânea. Então, intuição é isso, é quando se desenvolve uma capacidade de rapidamente concluir algo, ou rapidamente entender uma coisa que intelectualmente não se consegue entender. Então, isso é intuição, é isso que os gênios têm. Os gênios não é que têm aquele intelecto que fica pensando tanto. Gênios são aqueles que imediatamente, pum. Por exemplo, músicos ou compositores, eles dizem, quando eu estou compondo, é como se eu estou num outro mundo, ou num outro nível. Aí vem tudo na minha mente. Tipo, a canção vem na minha mente, ou a sinfonia chega, aí eu só estou escrevendo. Então, está vindo desse nível mais profundo, que a gente chama de supramental. É um pensamento mais sintético, não analítico. Analítico seria analisando assim cada ponto para tentar chegar a uma conclusão. O sintético é quando vê a situação toda e já conclui rapidamente. Bom, então aí é o nível ou a camada número 3. Pensa que tem mais ou acaba aí? Deve ter mais. Ok. Então, vamos continuando vendo na história personalidades que apareceram, como foram, o que fizeram. Ok, tem gênios, tem cientistas, tem músicos, compositores e tudo, mas tem certas pessoas que tiveram uma influência muito grande em milhões de pessoas. Não só
numa área pequena do conhecimento. Tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo do Buda. Buda teve influência em milhões de pessoas no mundo. E mesmo no Cristo teve influência em milhões de pessoas. Não pela criatividade, não pela geniosidade, mas por quê? Alguma coisa de mais profundo. Então, a gente diz que na camada número 4, que a gente chama de conhecimento especial ou sabedoria, eles tinham acesso a essa camada da sabedoria. E não só eles, outras pessoas também, que a gente pode ver na história da humanidade, tinham acesso a essa camada. E por isso que nós, como seres humanos comuns, queremos sempre escutar o que eles dizem, o que eles estão propondo, o que eles estão ensinando. Nessa camada é que vem a capacidade de discernimento, não um discernimento assim, baseado em mim, por exemplo, pensando o que seria certo fazer ou o que não seria, o que seria bom fazer e o que não seria. Se eu estou pensando a nível subconsciente, eu vou dizer, isso é bom para mim, pode não ser para você, mas para mim é bom, porque eu estou trabalhando no subconsciente. Subconsciente não vê a visão geral. Mas se eu estou trabalhando nesse nível, o que eu pensar que é bom, seria bom para todos. Porque aqui passa da parte do eu, egoísta. E também, nessa camada, tem essa equanimidade de dar valor a todas as coisas e todos os seres em um contexto cósmico. É como se todos nós, todos os seres, todas as coisas têm um valor nessa criação cósmica. Nada é negligenciável, nada é insignificante. E então isso dá a capacidade de cuidar bem de todas as coisas. Hoje, na nossa sociedade, o ser humano é considerado prioridade. Então, fazer alguma coisa que destrói o ambiente, mas, entre aspas, é bom por ser humano, é justificado. Ok, destrói um pouquinho aqui, mas melhora o padrão de vida dos seres humanos. Aí fazem. Mas não estão dando valor justo a todos os outros seres e coisas. Bom, e aí? Vocês pensam que tem mais ou acaba aí? Mais. Ok, tá bom. Então, tem a camada número 5. Essa camada é mais difícil de dizer ou de descrever, porque seria o limite ou a fronteira entre a mente humana e o infinito. Então, aqui é que a gente experimenta realmente a paz interior, ou a calma, ou estados de mente que não podem ser descrevidos. As pessoas que têm, digamos, têm essa camada da sabedoria bem desenvolvida, na camada número 4, a sabedoria se transforma em algo mais concreto, mas de onde ela vem? Ela vem de mais profundo. Então, eles têm que ter a capacidade de ir mais profundo e depois trazer a sabedoria.
Então, daí, a verdadeira sabedoria vem da mente cósmica. E a mente cósmica é controlada pela consciência cósmica. Então, se a gente está chegando nesse nível da mente, nessa camada da mente, a gente está muito próximo dessa realização cósmica. Bom, então são 5 as camadas da mente, segundo o yoga. E voltando na analogia da carruagem, aonde seria o cocheiro? Aonde estaria o cocheiro? Qual o nível da mente? Para ser um cocheiro que realmente conduz essa carruagem na direção justa, na direção certa. O cocheiro estaria no subconsciente, ou no supramental, ou no conhecimento especial, no consciente. No consciente, podemos dizer que estão as rédeas, porque as rédeas é a mente, não? As rédeas controlam os cavalos. 4. No 4. Porque no supramental, que tem a geniosidade, a criatividade e tudo, nesse nível ainda está muito influenciado pelo, digamos, pelo eu, ok? As minhas limitações. Mas o número 4, que é o conhecimento especial, aí que está o discernimento de saber o que é certo e o que não é certo. Então, o cocheiro, que representa, digamos, a consciência humana, vai funcionar bem só quando a gente está naquele nível. Senão, a gente pode estar guiando os cavalos, mas talvez não na direção correta. Sim, sim. Por isso que aqui é que o discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, e digamos, a escolha moral, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Não naquela ideia, eu faço isso porque é bom para mim, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais isso, vou ter mais aquilo, vou ficar mais feliz, faço para mim. Aí é já um nível tipo subconsciente. Por quê? É possível o cocheiro ser guiado 100% da entrega? É possível, claro, é possível. Depende, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Buda. Ele, no princípio, ele era uma pessoa comum, que, como se diz, vivia ali na corte e tudo. Mas depois ele se transformou. Como que ele se transformou? Através da prática. Então, com a prática, ele se transformou. Então, ele se transformou, foi à 5ª camada e mais além. E depois, com essa realização, é que ele começou a ensinar. Entende? Então, os exemplos que a gente tem da vida dele depois que ele começou a ensinar são sempre de muita sabedoria, né? Então, talvez a gente não possa dizer que seja 100%, mas muito por cento, né? Sim. Bom, alguma outra pergunta? Eu acho que a 5ª camada não vive. Não, a 5ª camada é de onde? A gente, do ponto de vista dela, sabe do ponto de vista da gente, ela não é tipo uma visão. Assim, você não pode ser guiado por uma visão. Você pode interpretar a visão. Não, realmente o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, não vem da mente individual, vem da mente cósmica. E aqui é o contato com a mente cósmica. Então, aí está passando o conhecimento para chegar na 4ª camada. Entende? Na 4ª camada tem a expressão da sabedoria.
mas realmente tudo vem de mais profundo. A expressão está na quarta. Entende? Sim. Ok. Bom, então aqui uma pequena revisão. O consciente, os cavalos. O subconsciente, tantos pensamentos. O supramental é o nosso pequeno Einstein ou Da Vinci que vive dentro da gente, que temos que acordar. A sabedoria é o nosso Buda interior, que temos também que acordar, não? Tá dentro de cada um, tem isso, mas é que não estamos conectados. E a camada dourada, a quinta, é onde está realmente a tranquilidade, o silêncio, a paz, tudo está na quinta camada. E essa é, digamos, a linha entre a mente individual e a mente cósmica. Então, uma ativação de energia, aí aqui para a onde o ser humano consegue analisar todas as outras camadas e absorvê-lo, vamos dizer assim, em contato com a mente cósmica. Sim. Digamos que a mente, a quinta camada absorve o contato, tem contato com a mente cósmica, mas não tem expressão. A quarta camada tem a expressão da sabedoria. A terceira tem a expressão da criatividade e da geniosidade. E a segunda tem a expressão do intelecto. Mas se o intelecto for guiado de dentro, o intelecto também vai funcionar melhor. Se o intelecto for guiado de fora, aí o intelecto não vai funcionar bem. De forma seria controlado pela primeira camada, seria. Normalmente, se a pessoa não conecta com as camadas interiores, o intelecto fica controlado pela camada exterior. Tecnologia para usar isso é só meditação? Porque a nossa tecnologia está dando Aham. né? Às vezes eu me pergunto quantas pessoas sabem dessa tecnologia e que são tantos milhões de seres humanos e almas. Às vezes eu me pergunto se vai fugir da palestra. Aham. Ok. A pergunta é se a única tecnologia, digamos, para chegar à quinta camada seria a meditação. Podemos dizer que sim, mas tem diversas práticas de meditação, mas tem que ter uma prática de interiorização, que podemos dizer que todas as práticas de interiorização são meditações, não? Só que tem que ter a possibilidade de trazer dentro, passar o terceiro, passar o quarto, até chegar ao quinto e mais além. Não, aí tem que ter uma meditação muito avançada. Mas mesmo se as pessoas fazem um pouco de meditação, não significa que é tipo um interruptor, ou está ligado ou está desligado. Sempre tem um certo fluxo, mas talvez o fluxo seja muito tênue e com a meditação aumenta, entende? Então não é tipo o interruptor desligou, aí não, é zero, né? Entende? E tem também pessoas que talvez agora não estão meditando, mas já nasceram com uma capacidade de ir mais profundamente, né? Sim. Tem uma pergunta ao WhatsApp. Ok. Mentira. Ela falou assim, uma dúvida. Antes de a gente se estabelecer nas camadas mais profundas, a gente poder, às vezes, ter
lumbres por momentos dessas camadas. Por exemplo, instruções, algum discernimento, paz profundo e tal. Mas não o tempo todo estaríamos acessando essas camadas mesmo que não estabelecidos nelas, ou como se explicando essas experiências. Sim, respondendo à pergunta que fizeram aí no Zoom, é verdade que, como eu estava explicando, a mesma explicação, que não é que é aquele interruptor que você não está contatando as camadas mais profundas, aí liga e começa a contatar tudo. Pode ter momentos na nossa vida, por certas situações e tudo, que a gente pode ter, como se diz, contatos ou vislumbres dessas camadas mais profundas. E muitas pessoas experimentam isso em certos momentos da vida e pensam, foi um momento muito especial, mas não pensam que tem métodos que eles podem fazer aquele momento muito especial repetir. Não? Eles pensam que é uma coisa única, uma vez na vida, ou duas vezes na vida, ou às vezes acontece, mas se a gente fizer uma prática, a gente pode desenvolver essa conexão mais sistematicamente e, com o tempo, aumentar muito isso. Tem mais uma pergunta. Ok. Aqui, com Umesh, quais as características e diferenças entre mente, espírito e alma nessa perspectiva? Ok, a pergunta é qual a diferença entre mente, espírito e alma? Ok, corpo físico, a gente vê. Mente, a gente não vê, ok? Se eu abro o cérebro, não vou ver mente. E mesmo, por exemplo, na neurociência, eles dizem que a mente são essas interações elétricas dos neurônios na mente. Eles não têm a ideia, como no yoga, pensa que a mente é alguma coisa separada do cérebro. E o cérebro é usado pela mente, mas o cérebro é físico, a mente não é física. Pode-se dizer que a mente é o software e o cérebro é o hardware? Mais ou menos, sim. Porque o software está fazendo o hardware funcionar. Pode dizer isso também. Em certas situações, pode explicar assim. Ok? Então, o que acontece aqui é que corpo é fácil de entender, mente é difícil. E quando eu falo da mente consciente, subconsciente, ainda ok. Quando chega terceiro, quarto nível, quinto nível, a gente já não consegue mais explicar ou entender. A alma é além da mente. E se a gente for pensar, por exemplo, assim, o corpo é denso, a mente é mais sutil e a alma é mais sutil ainda. Mas não são três caixinhas separadas. É mais como um contínuo. Por exemplo, o corpo tem elementos mais densos, tem elementos mais sutis, até que chega um ponto que fica tão sutil que não é mais físico, é mental. É como se partículas físicas ficam mais sutis e se transformam em mentais, como matéria mental. E a matéria mental pode ser mais densa. De acordo com o pensamento, vai ficando mais sutil, meditando, mais sutil, até que se transforma em alma, ou partículas
de alma, digamos, matéria de alma. Okay? Então, matéria física, matéria mental, matéria espiritual. Okay? Uma é mais densa, a outra é super sutil. E tem esse contínuo. E o corpo humano, o que faz? Transforma físico em mental, e mental em espiritual. Então, o corpo humano é uma estrutura ou uma, digamos, máquina psico-espiritual. Está transformando físico no mental em espiritual. Então, a meditação, o que a gente está fazendo na meditação? A gente está transformando matéria mental em espiritual. O que você pensa, você se transforma no que pensa. Então, na meditação, a gente está pensando nessa consciência infinita, consciência cósmica. Então, a mente está tentando pensar e vai ficando mais sutil, mais sutil. Se conseguir pensar, se transforma em consciência. Tem mais uma pergunta para saber. As experiências vividas por pessoas que utilizam ayahuasca, por exemplo, em que camada ocorre aquela experiência? Qual que é? Pode repetir. As experiências vividas por pessoas que utilizam ayahuasca. 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 Sim. Ayahuasca, por exemplo, em que camada ocorre aquela experiência? É difícil de dizer assim, como se diz, exatamente, mas em linha de base, qualquer substância, digamos, que afeta a mente, no yoga não é recomendada. Por quê? Porque nós queremos ter uma experiência sistemática e controlada, e não uma experiência aleatória, no sentido que, utilizando certas substâncias, você pode ter ou essa experiência, ou aquela, dependendo do dia, da hora, da situação. Então, nunca é recomendado no yoga o uso de substâncias. Então, se a pessoa toma uma substância e vai em um certo estado, pode ser que foi uma camada mais profunda por um momento, pode ser que não, pode ser que foi só uma criação da própria mente subconsciente, entende? É difícil de dizer. Então, não é aconselhado de usar nenhuma substância. Uma vez, eu estive na Espanha e fui hospedado em uma casa de uma pessoa que era um antropólogo. E ele não estava, ele deixou a gente usar o apartamento dele, e um dia ele veio visitar. Aí a gente estava conversando, eu perguntei, e você o que faz? Ele falou, eu sou um antropólogo e eu faço pesquisas em estados alterados da mente ou estados profundos da mente com o uso de substâncias. Aí ele perguntou, e você, o que faz? Eu falei, eu faço pesquisas em estados elevados ou alterados da mente sem uso de substâncias. Né? Então, digamos que, ok, tem muitos livros que são até muito, como se diz, interessantes, de pessoas que usaram as substâncias, que sentiram isso e aquilo. Tudo bem, eu não quero disputar o que sentiram e tudo. Mas o conselho do yoga é isso. Vão
fazer as nossas experiências controladamente, com a nossa mente, sem o uso de substâncias que praticamente removem essa capacidade de controlar a mente. Controlar não significa reprimir. Controlar significa utilizar da maneira melhor. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguns slides. Mais? Tem alguma relação várias camadas com relação a praticar, rotina, emocionante. Claro. O estágio do samadhi, por exemplo, muitas vezes quando a gente está meditando, então você está perdendo um controle consciente, eu sempre que há uma interrupção pelo medo de entrar num estado mais profundo, e aí não se consegue atingir esse estado. Por que esse medo? Por quê? É natural no ser humano ter medo de alguma coisa que é desconhecida. E a gente está ali no estado subconsciente, está analisando tudo. Aí começa a passar, aí tem medo. Né? Se deixar passar, aí vai numa outra situação. Sim. E o medo já o medo tira, impede. Sim. Mas praticando mais, vai passar. Então, a meditação, por exemplo, ele estava falando de algumas práticas de yoga, ok? A ideia do yoga é assim, temos o corpo, temos as 5 camadas, tem que ter práticas para desenvolver o corpo, para desenvolver cada camada, de modo que se desenvolve o ser humano de um modo integral. Entende? Então, na Ananda Marga, a gente ensina práticas, várias práticas. Algumas são mais para o corpo, outras são mais para a mente consciente, outras mais para a mente subconsciente. E praticando o sistema integral, você vai desenvolvendo todas as camadas. Não é que primeiro tem que desenvolver uma, depois a outra, depois a outra. Tem que trabalhar simultaneamente com todas. E é a meditação que realmente ajuda a passar todas essas camadas. E como a gente é muito apegado ao subconsciente, a gente quase o tempo todo está pensando. Então, está quase o tempo todo no subconsciente. A gente não tem experiência ou a gente tem medo de sair. A gente tem medo de sair desse subconsciente. Em qual camada? Os cavalos que estão... Cavalo gosta muito de fazer barulho, às vezes, né? Por quê? Você está no Zoom? Sim, só que no Zoom você não tem que ter. Não, o celular está transferindo aqui. Ok. Então, a minha ideia era meditar um pouco. E a gente pode meditar um pouco agora. A técnica que vocês conhecem da Ananda Marga, e quem não conhece, a gente usa mantras. E o mantra é tipo uma mão amiga, não uma ferramenta que ajuda a meditação, principalmente nos estados iniciais da meditação. O mantra é muito útil. Então, a gente vai meditar com um mantra. O que seria um mantra?
na verdade, o mantra é um pensamento. É um pensamento, então vai trabalhar diretamente no subconsciente. E esse pensamento tem uma certa vibração, seria uma vibração sonora. E a gente sabe que o som tem uma grande influência na mente. Quando a gente escuta um som agradável, a mente já... um som desagradável, a mente... não. Então, o mantra tem essa vibração especial, tem um significado, porque é importante o significado para a nossa mente. E mesmo que o mantra seja sempre em uma língua como sânscrito, que a gente talvez tenha dificuldade, mas sabendo a tradução, sabendo o significado, ajuda. E o mantra também tem um ritmo que a gente utiliza, pode ser uma melodia ou pode ser só a repetição do mantra. O sânscrito tem uma certa função também, porque a língua sânscrita, segundo a ideia do yoga, é relacionada com as várias tendências mentais. Tendências mentais, podemos dizer, medo ou esperança, e cada uma dessas tendências tem um som relacionado. E esses sons são as letras do alfabeto sânscrito. Então, compondo um mantra em sânscrito tem também um efeito nessas tendências da mente. Um outro ingrediente do mantra, que é muito importante, que tem que ter essa força de atração, tem que atrair a mente. E a força de atração maior que existe é amor. Então, no mantra, tem que ter uma ideia de amor. E, no princípio, pode ser uma coisa assim, um pouco teórica e tal, mas, tendo a ideia, desenvolve. Entende? A ideia, como se quando a gente pensa em uma certa coisa, a mente vai desenvolvendo naquela direção. Então, o mantra que a gente usa é o mantra universal, que seria um mantra que você pode cantar e pode também meditar em silêncio com esse mantra. Em contraste com o mantra pessoal, que é só para você usar pessoalmente, internamente, nunca externamente. O mantra universal você pode usar internamente e externamente. Esse mantra que nós usamos tem 3 palavras: Baba, Nam, Kevalam. Baba é o ingrediente do amor, significa o mais amado, ou amor mesmo. Nam, literalmente em sânscrito, poderia significar nome. Mas nome a gente dá a alguma coisa que existe. Então, no caso aqui, é para dar ênfase que esse Baba existe. Baba Nam. É a mesma origem que Namá, não é? Uhum. Nama é mais uma... Não, assim, não é a sim. mesma palavra, mas é a última. Sim. E Kevalam dá a ideia de somente, apenas, que não tem nada mais. Então, se você está meditando, Baba seria esse mais amado, ou esse amor. Nam existe. Kevalam é a única coisa que existe. Não tem nada mais. Então vamos praticar um pouco. Eu vou usar o violão e podemos cantar um pouco e depois meditamos em silêncio. E podemos cantar de novo, meditar em silêncio. Podemos fazer 3 vezes. E breve, 1 minuto, 2, assim. Ok? Só para experimentar um pouco. Ok? Vou ver aqui se eu consigo...
Então, sentamos, perfeita posição, uma posição assim, com as pernas cruzadas, de modo que, se precisarem de almofadas, temos. E fechamos os olhos. Vamos meditar com o mantra Baba Nam Kevalam. Primeiro vamos cantar o mantra, depois meditamos em silêncio. Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Kevalam, Baba Nam Kevalam,
Continua meditando em silêncio. Com o mantra na sua mente. Com a ajuda do mantra, procura ir mais dentro da sua mente, em um lugar que é a fonte de amor, fonte de paz, fonte de tranquilidade. Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Bhavanam, Kevalam, Continuamos meditando com o mantra Bhavanam Kevalam.
Agora, voltamos aqui, nesta sala, tranquilos, podemos abrir os olhos. Para a continuidade, sempre aqui no nosso centro, não tem cursos, tem curso de professor de yoga, tem vários outros cursos, retiros e tudo. Então, Dada, muitíssimo agradecido e também vocês todos pelo teu tempo de estar aqui com nós. É uma felicidade imensa também. Vocês que estão no Zoom, agradecido muito todo mundo. Namaskar. Namaskar. E tenham uma boa noite e um bom final de semana.